Bom dia, meninos. Espero que estejam bem de saúde. Deste lado, o professor está bem e disposto para ensinar aos meninos. Na aula passada, estivemos a falar dos critérios de divisibilidade, onde falamos dos divisores dos números naturais. Definimos o que é divisor, o que é dividendo. Divisor é o número pelo qual o dividendo é repartido. É o que divide. Então, o dividendo é o número ou quantidade a se repartir numa divisão. É a parte que cabe a cada um. Vimos os divisores comuns de dois ou mais números, que são os números pelos quais os dividendos também são repartidos. Hoje, o nosso tema, iremos falar do número primo e números primos entre si. O que é número primo? Número primo é todo número natural que possui só e somente dois divisores. Um dos divisores tem que ser o próprio número e o primeiro número tem que ser esse número. Aliás, tem que ser o 1. É todo número natural que possui só e somente dois divisores, o 1 e o próprio número. Podemos ter exemplo dos divisores de 2, divisores de 3, divisores de 5, divisores de 7, divisores de 11. Não só esses divisores. Então, temos aí como o número principal a unidade e os próprios números que o professor esteve a mencionar. Divisores de 2. Vamos ter o 1 e o próprio 2. De 3, vamos ter o 1 e o próprio 3. O 1 e o próprio 5 nos divisores de 5. Divisores de 7, vamos ter o 1 e o 7. Divisores de 11, vamos ter o 1 e o próprio 11. Tá. Tal como vês, o conjunto representado é constituído por dois divisores, que são o 1 e o próprio número. Não só temos estes, podemos ter mais números. E temos também os números primos entre si. São todos os números que têm como o único divisor um 1, que é a unidade. Está claro? Todos os números que têm como único divisor um 1, o único, só tem um número só, que é a unidade. Por exemplo, podemos ter conjunto A dos divisores de 15, conjunto B dos divisores de 17. Ao determinarmos os divisores de 17 e de 15, teremos como números primos o 1, que é um divisor comum. Na página 51, temos uma tabela que indica todos os números primos, os 100 primeiros números primos. Não são todos. Vamos ter 100 números primos na tabela e que vamos ler esses números. Vamos ver a definição do número primo e os números primos entre si. Então, na página 52, temos aí exercícios
sobre os números primos. Para indicarmos no exercício número 1, quais são os números primos que nós temos aí. E no número 2, temos os números primos entre si. Então, aí colocaram os números. Vamos identificar quais são os números primos entre si. Para podermos identificar os números primos e os números primos entre si, a primeira coisa que nós devemos fazer é definirmos e percebermos os conceitos número primo e números primos. Temos muitos exemplos na página 51. Os exemplos que o professor esteve a dar. Muito bem. Em relação à aula, termino por aqui. No caso de alguma dúvida, o professor já disse, contactarem o professor, perguntarem ao professor naquilo que não percebam.